Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sempre transmito aqui a liturgia de forma a ser um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra eucarística, grupo de oração. Liturgia referente ao dia 3 de julho de 2026, sexta-feira, dia de São Tomé Apóstolo. É a 13ª semana do tempo comum na igreja. O ano litúrgico é o A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da missa, nós temos a missa própria com glória, o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. Estou com o vermelho aqui para justamente mostrar que a cor dos paramentos é vermelha neste dia. Vamos à primeira leitura, depois teremos as explicações e uma biografia do apóstolo Tomé. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados ao edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus. Jesus Cristo como pedra fundamental. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 116, na Vulgata, o 117, na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1 ao 2, refrão, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Repitamos, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Repitamos, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Vamos ao Evangelho então? João capítulo 20, versículos do 24 ao 29. Vamos aclamá-lo primeiro e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste? Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava quando Jesus veio. Retificando, Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos
em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, uma missa especial, missa de festa, hein? São Tomé, também chamado Dídimo, foi apóstolo de Cristo e muito atuante e marcante em sua ação apostólica. Tinha uma personalidade forte e não tirava conclusões precipitadas. Queria ver o Cristo ressuscitado para crer nele, mas quando viu o Cristo que lhe mandou tocar em suas chagas, ele respondeu: meu Senhor e meu Deus. Para ver é preciso crer. Quem não crê não é capaz de ver o ressuscitado. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nossa fé é em Cristo ressuscitado e nós ressuscitaremos um dia também. Podemos dizer que João simplesmente constata um fato: Tomé não estava com os outros, mas podemos também aproveitar a frase para nos lembrar a importância de estar com os outros, de participar da vida da comunidade. A vida de união com os outros não é apenas condição para sermos discípulos de Jesus. A vida na comunidade fraterna é dom de Cristo, é salvação para todos. Não é possível viver a fé de modo autêntico se não nos unirmos, de fato, na comunidade. Participar é ganhar o direito de viver no amor de Cristo e na união entre irmãos. É uma boa explicação, né? Como é o dia de São Tomé, nós temos mais informação sobre esse apóstolo, que ficou conhecido, né? Porque ele não acreditou inicialmente na ressurreição de Jesus, e Jesus teve que aparecer pessoalmente para ele. De acordo com o site RS21 da TV Rede Século XXI, o apóstolo Tomé se despede do evangelho com um breve e alto grito de fé: meu Senhor e meu Deus. Ninguém até aquele momento, nem mesmo Pedro e João, havia pronunciado a palavra Deus dirigindo-se a Jesus. Ao titubeante sofredor Tomé e à sua necessidade interior de clareza, devemos as confortáveis palavras de Cristo no epílogo do Evangelho, que são ponto de força para os futuros crentes. Porque me viste, Tomé, creste. Felizes os que não viram e creram. A incredulidade de Tomé, como as negações de Pedro, foram as consequências do amor e da dor, e por isso foram transformadas em bênçãos e sustento da fraqueza humana pela misericórdia de Deus. Tomé entra no Evangelho quase inobservado. As primeiras palavras que pronuncia são de desconforto. Marta e Maria haviam suplicado a Jesus que fosse a cabeceira de Lázaro, mas se voltasse novamente à Judéia, após as ameaças feitas pelos inimigos, poderia expor-se a grande perigo. Jesus, porém, diante das objeções dos apóstolos, mostrou-se decidido. E foi então que Tomé exclamou aflito: vamos também nós e morramos com ele. A segunda intervenção de Tomé deixa transparecer também melancolia. Vejamos como aconteceu. Jesus reuniu os discípulos no cenáculo e preparava-os para os grandes acontecimentos de que seriam protagonistas. Suas palavras tinham um tom de despedida. Para onde eu vou, vós sabeis e sabeis também o caminho. Todos calaram, tomados pela emoção, e apenas Tomé ousou objetar:
Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? A resposta de Jesus foi outro presente que introduziu a Tomé e também a nós no âmago do mistério trinitário. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecerão também meu Pai. Então, Tomé recebe essa resposta de Jesus: se vós me conheceis, conhecerão também meu Pai. Desde este momento, vós o conheceis. Tomé, que mais do que qualquer outro precisa da Páscoa para ter a resposta definitiva às suas interrogações, provocou com sua ausência da comunidade dos apóstolos, visitada por Jesus ressuscitado, outro providencial incidente. Se não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. E Jesus pôde responder: põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos, não seja incrédulo. Não sejas incrédulo. Não sejas incrédulo. Crê. Vamos a outro santo. 3 de julho é dia de São Leão II. Ele foi Papa, São Leão II, hein? Foi Papa no período de 682 a 683. De acordo com o site oespiritosanto.com, Papa Leão II era filho de um médico chamado Paulo e nasceu na Sicília, Itália. Teve curto período à frente do governo da Igreja de Roma, quase 11 meses. Em 681, ele já estava em Roma, onde exercia a função de esmoler mor da Igreja. Era um homem extremamente culto, eloquente, professor de ciências, profundo conhecedor da literatura eclesiástica. Além de falar fluentemente o grego e o latim, era especialista em canto e salmodia. Por isso, os historiadores entendem que ele deve ter sido um mestre em alguma escola teológica cristã de seu tempo e de sua região. Foi eleito dias após a morte do Papa Ágato, mas o centro do império em Constantinopla opunha-se à sua posse por não ter tido tempo suficiente para influenciar a escolha do sucessor ao pontificado, como seria mais conveniente aos interesses dos bispos do Oriente. Então, no verdadeiro ato de chantagem, o imperador exigiu uma compensação financeira. Um ano demoraram as negociações entre Roma e Constantinopla, até que o imperador desistiu da absurda exigência e o Papa Leão II pôde assumir o governo da Santa Sé, sendo consagrado em 17 de agosto de 682. Sua primeira providência foi confirmar o Sexto Concílio Ecumênico. Enalteceu de maneira mais didática os argumentos do seu antecessor, aliviando a tensão que se formara com os bispos do Oriente. Depois instituiu a aspersão da água benta nos ritos litúrgicos e sobre o povo. Também conseguiu que a escolha do bispo de Ravenna ficasse sujeita à determinação de Roma e não por indicação política, como ocorria naquela época. E ainda fez valer sua autoridade diante do abuso do poder dos bispos, usurpadores dos bens da Igreja. Zelou pela pureza da fé e dos costumes, dando ele próprio exemplo, confortando os pobres com vigoroso socorro espiritual e material por meio das obras de caridade financiadas pela Igreja. Mandou restaurar a Igreja de Santa Bibiana, especialmente para acolher as relíquias dos santos mártires Simplício, Faustina e Beatriz, que ainda estavam sepultados num campo que antes fora um templo pagão. Além disto, por ter muita devoção pelos soldados mártires São Sebastião e São Jorge, propagou-se entre os fiéis, que passaram a considerá-los padroeiros dos militares. O Papa Leão II morreu no dia 3 de julho de 683, sendo festejado como santo pela Igreja no dia do seu trânsito.
Santo do dia 3 de julho é Santo Anatólio de Laodiceia. De acordo com o site Wikipédia, Anatólio de Laodiceia, que nasceu no início do século III, 3 de julho de 283, foi um clérigo romano de Alexandria, no Egito, em 262. No ano 262, auxiliou na supressão pacífica de uma rebelião em Alexandria e tempos depois foi ordenado, tornando-se bispo conjunto de Cesareia. Em 268, quando passava por Laodiceia, foi eleito bispo em sucessão do falecido Eusébio. Anatólio é considerado um santo pelas igrejas católica e ortodoxa e seu dia é o 3 de julho. Desfrutou de considerável prestígio devido a seus grandes conhecimentos de aritmética, geometria física, retórica, dialética e astronomia. Santo Anatólio de Laodiceia, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo, sim, não ou espere. Qualquer das 3 temos que acatar, afinal de contas vem de Deus, Todo-Poderoso, Criador de tudo. Nosso Criador, Criador do Universo, que é onisciente, onipotente e onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará, será o juízo final. Esteja preparado, creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave. E nos encontraremos na vida eterna, quando vamos viver por todos os séculos dos séculos. Definitivamente, para sempre. Algo inexpressável, grandioso, inefável, indizível, inexprimível. São Paulo apóstolo já disse, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6/repórterpaulomaciel.blogspot.com.